Alô, pessoal. E nós estamos iniciando o nosso curso Filosofia, o Poder do Pensamento. Lembrando que esse curso é dividido em 8 aulas, onde em cada aula nós estaremos abordando um tema importante para compreender, afinal, o que é isso, a filosofia. Gente, e nada mais coerente do que começar, né, a nossa aula perguntando o que é filosofia. Esse é o tema então da nossa aula 1. Bom, por si só, essa pergunta ela já é uma pergunta filosófica, então ela carrega os seus problemas filosóficos, tá? Muitos pensadores da história da filosofia vão tentar responder a essa questão. Claro que nem todos vão concordar entre si, a gente vai ter várias definições do que seja a filosofia, o que é essa arte de pensar, né, filosoficamente, se a filosofia seria uma ciência, se ela seria um saber meio que separado do conhecimento científico, e esses serão então os problemas que nós enfrentaremos, tá? Assim, gente, eu não consegui trazer todos os pensadores da história da filosofia, porque para começar, a história da filosofia ela tem mais de 2000 anos, visto que ela foi criada na Grécia Antiga, ali pelo século VI, né, antes de Cristo. Então, o que eu estou trazendo aqui para a gente poder analisar? Alguns pensadores, tanto da antiguidade grega, né, quanto pensadores da filosofia contemporânea, que vão tentar então definir, né, esse quadro tão gigantesco, tão maravilhoso que é a filosofia. Então são pensamentos de épocas diferentes, né, para a gente poder analisar esse contraste, tá bom? Analisar o que há de comum e o que há de discordante entre esses pensadores. Bom, gente, como eu disse, essa pergunta por si só já é uma pergunta filosófica, é uma pergunta que não é fácil de responder, não é tarefa fácil responder o que é filosofia, mas assim, eu estou trazendo aqui para vocês basicamente duas formas de tentar responder essa questão. Existe uma forma técnica e existe uma forma histórica. A forma técnica ela vai trazer uma resposta mais baseada nas ideias que os filósofos trouxeram. Então vai ser uma resposta mais no campo da lógica. Eles vão tentar argumentar o que é a filosofia. E existe a resposta histórica, que é baseada mais na cronologia, ou seja, mais no tempo, nos períodos da filosofia, seria mais uma história da filosofia. Tá? Bom, a nossa primeira aula ela vai partir do caminho da resposta técnica. Essa resposta histórica, essa resposta cronológica, a gente vai ver na nossa aula 2. Tá bom? Então, olha só, essa resposta técnica, eu também estou subdividindo ela em duas partes. Existe uma resposta conceitual e uma resposta prática, ou seja, a gente pode definir a filosofia de maneira técnica, dizendo o que é a filosofia de maneira teórica e para que serve a filosofia, que seria então essa maneira prática. Tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente poder visualizar bem, tá? Então, olha só, né? A parte conceitual dessa resposta técnica, ela vem tentar definir o que é teoricamente a filosofia. Já a parte prática, ela vem trazer uma utilidade. Para que serve a filosofia? Tá? Bom, na nossa aula de hoje nós estaremos abordando o que é a filosofia de maneira conceitual, teórica para os filósofos tanto da antiguidade quanto da filosofia contemporânea, mas também estaremos finalizando com a questão para que serve, qual é, afinal, a praticidade, a utilidade do pensamento filosófico. Bom, vamos então para a primeira subdivisão, a definição, o que é teoricamente a filosofia. Aí olha só, quem poderá nos defender nessa pergunta? Quem poderá ajudar a gente? Não é o nosso amigo Chapolin. Tá? Eu estou trazendo aqui, claro, os próprios pensadores para defenderem aí a sua tese sobre o que é a filosofia. Bom, nada mais também coerente, nada mais coerente do que a gente começar buscando
a etimologia da palavra filosofia. A palavra filosofia vem do grego, visto que ela foi criada na Grécia Antiga, né? Então é uma junção entre dois termos gregos, tá? Philo mais sofia. Lembrando que essa palavra filosofia ela não existia. Ela é o que nós chamamos de neologismo. Ela foi criada. E quem é o criador dessa palavra é um filósofo matemático muito conhecido chamado Pitágoras, tá? Bom, a palavra filosofia, ela significa então amor, né? Esse filo aqui é um tipo de amor para os gregos. Existem 3 tipos de amor, basicamente, entre os gregos, né? Existe o amor eros, o amor ágape e o amor filo. Esse tipo de amor filo, ele tem mais a ver com uma amizade. Então, o filósofo ou a filósofa são amigos do saber, tá? Então, eles são amantes dessa sabedoria, no sentido de que eles admiram a filosofia de uma maneira, aquele amor, no caso da admiração, da amizade, tá? Bom, a etimologia da palavra filosofia, né, se a gente for pegar aqui no grego, então ela significa amor, a sabedoria, certo? Vamos começar agora então com os nossos filósofos, como é que eles vão definir o que é a filosofia. Por si só já é uma questão bastante complicada, uma questão filosófica por si mesmo, tá? Claro que a gente não pode falar de filosofia sem tocar no nome de Sócrates, que talvez seja, em toda a história da filosofia, o maior representante de alguém que viveu até as últimas consequências do seu pensamento filosófico. E quando a gente fala que ele viveu até as últimas consequências, não é um floreio verbal, é porque realmente Sócrates viveu tanto a filosofia que ele teve que pagar um preço por isso. Sabemos um pouco da história dele através de Platão, através de alguns historiadores da época, né? Que Sócrates, por defender essa busca por uma vida mais virtuosa através da filosofia, ele vai ser acusado entre os atenienses, né? Ele vai ser acusado de corromper a juventude com esses questionamentos. Ele vai ser considerado também alguém que questionava a mitologia grega, então ele vai ser visto como um ateu e por isso ele vai ser levado ao tribunal, vai ser condenado à morte, né? E infelizmente ele vai nos deixar, mas, claro, né? Como diz aí a frase do Vargas, né? Eu deixo a vida para entrar para a história, né? Então Sócrates seria, nessa mesma lógica. Ele deixa um legado muito grande para a filosofia. Até hoje ele é lembrado entre os filósofos, né? Filósofos contemporâneos, como Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês ali do século XIX, que vai escrever uma obra sobre a ironia socrática. E não só do século XIX, mas até a atualidade a gente tem essa volta ao Sócrates, né? Porque o Sócrates ele vai trazer uma filosofia, como é que eu posso dizer? Uma filosofia original, no sentido de que a filosofia ela é um modo de vida. Por isso que olha só a definição de filosofia para Sócrates. A filosofia, tá, é um exercício para a morte. A gente lembra que Sócrates nunca escreveu nada, tudo que sabemos sobre o pensamento filosófico dele se deve ao seu discípulo mais brilhante, Platão, né? E Platão, em uma obra, basicamente 2 obras, para você conhecer um pouco mais do julgamento de Sócrates, para você conhecer os momentos finais da vida dele, né, antes de ele falecer. Lembrando que ele vai ser condenado à morte, ele vai ser condenado a beber isso aqui, olha, cicuta, né, que é um veneno extraído de uma planta venenosa, do mesmo nome, claro. E assim, galera, ele encontrava-se bastante sereno diante da morte. Sócrates, em nenhum momento ele se desespera, pelo menos é o que os relatos históricos nos dizem, né, que ele não se encontrou desesperado, temerário diante da morte. Muito pelo contrário, ele viu a morte como uma maneira até de, digamos assim, de se livrar do corpo, do cansaço do corpo, como é que eu posso dizer, daquilo que nos impede de buscar essa verdadeira sabedoria, né? A filosofia socrática, a filosofia platônica, vai ter uma visão sobre o corpo bastante, digamos assim, condenável. Eles vão condenar o corpo como um empecilho da alma, o corpo como uma prisão da alma.
Então, duas obras importantes para você ler sobre isso. A primeira, Apologia de Sócrates, é a defesa do Sócrates diante do tribunal ateniense. E ali o momento final, né, da decisão da sua defesa, né, a decisão jurídica do rumo que Sócrates vai tomar, vai ser condenado. E a gente tem outra obra muito bacana também, que é bastante filosófica, que vai falar sobre a imortalidade da alma, e essa obra se chama Fédon, tá? Então deixo aí como recomendação. Olha só, galera, a filosofia é um exercício para a morte. Essa é a definição socrática de filosofia. Aí você vai me perguntar, como assim? A filosofia é um exercício para morrer? Bom, imagina só. Sócrates tinha a filosofia como um modo de vida. Quanto mais você cultiva a sabedoria, quanto mais você coloca essa sabedoria em prática, mais você vai ter, consequentemente, uma vida virtuosa, uma vida excelente. Essa era a busca de Sócrates e esse foi o objetivo dele enquanto viveu. Ele tentou compartilhar isso com as pessoas, né? Apesar de ter encontrado muitos que não gostavam dessa atitude dele de interpelar a pessoa, chegar e questionar e fazer a pessoa pensar. Muitos não gostavam disso, né? Porque ele acabava contrariando o pensamento preconceituoso que muitos tinham sobre determinado assunto. Então, por exemplo, o que é o justo, o que é o belo, o que é a sabedoria, enfim, sobre várias questões as pessoas tinham um preconceito, uma ideia pré-estabelecida. E o papel de Sócrates vai ser confrontar essas ideias pré-estabelecidas, fazendo com que o seu interlocutor busque a sabedoria verdadeira. Então, assim, como Sócrates aplicou essa sabedoria à sua vida, ele então entendia que uma vida filosófica seria uma vida virtuosa, uma vida excelente. Então, diante da morte, o filósofo ele não temeria esse fim da vida, porque seria apenas o fim da vida corporal. A alma se libertaria do corpo no momento da morte e o filósofo poderia então viver plenamente o conhecimento. Então, olha só, a filosofia é um exercício para a morte, porque a filosofia é um exercício para a vida. Quando você cultiva o saber filosófico, você tem uma vida excelente. E quando você vive uma vida excelente, no momento final dessa vida, você não teme a morte, porque você viveu bem, você viveu o suficiente e você buscou na sua vida pelas virtudes. Então, a filosofia é um exercício de lembrar que um dia tudo vai acabar. E se tudo vai acabar, eu tenho que fazer com que a minha vida seja a melhor possível, a vida mais virtuosa possível. Essa é a definição socrática, então, de filosofia. Vamos agora para o nosso amigo Aristóteles. Lembrando aí, né, um pouco sobre Aristóteles, que é um filósofo grego. Viveu na Macedônia. A Macedônia era uma colônia grega. E ali conta-se na história que aos 17 anos ele sai da Macedônia, vai viajar para Atenas, a capital, e lá em Atenas ele então conhece a Academia de Platão, a Academia de Atenas, né, ou Escola de Atenas. E ali ele começa então seus estudos filosóficos e depois que Platão falece, o sobrinho de Platão acaba assumindo a direção da academia. Aristóteles um pouco decepcionado, achando, né, que muitos na verdade achavam que ele que herdaria essa liderança da academia, até porque ele foi o discípulo mais brilhante de Platão. Só Aristóteles ele retorna para a Macedônia, ele é chamado por Filipe II, né, para ser professor de nada mais e nada menos que Alexandre o Grande, tá? Isso mesmo, ele foi professor de Alexandre o Grande e fundou sua própria escola filosófica chamada Liceu, tá? Bom, Aristóteles é um grande pensador, não só da filosofia, mas da história do pensamento universal. Escreveu várias obras sobre diversos assuntos que vocês podem imaginar. Escreveu uma obra sobre física, sobre meteorologia, falou sobre a alma, que é uma obra que a gente pode dizer que é psicológica, da área da psicologia, né? Escreveu sobre lógica, escreveu muito sobre também a própria filosofia, né? Filosofia política, filosofia ética, metafísica. Aristóteles também escreveu sobre arte,
ele vai ter uma obra chamada Poética, onde ele vai falar um pouquinho sobre literatura, sobre arte de modo geral, tá? Bom, Aristóteles ele vai trazer uma definição de filosofia, que é uma definição que a gente pode encontrar numa obra dele chamada Metafísica. E olha só, o que é a filosofia para Aristóteles? É a episteme por excelência que busca as primeiras e últimas causas do ser. Eita, olha só a envergadura dessa resposta. Primeiro, o que é episteme? Bom, gente, episteme é uma palavra grega e ela significa basicamente conhecimento científico. Então, para Aristóteles, a filosofia é uma ciência excelente porque ela vem antes de todas as ciências. Ela é, como a gente diz, né, a mãe de todas as ciências. E qual é o objetivo, o objeto de estudo da filosofia? O que ela busca? Bom, segundo Aristóteles, ela vai buscar as primeiras e as últimas causas do ser. O que é o ser? É tudo aquilo que é, ou seja, traduzindo, é tudo. A filosofia é um campo de saber que vai estudar todas as áreas possíveis que você pode imaginar. Política, a filosofia estudou. Sociedade, a filosofia já estava pensando na sociedade desde a Grécia. Psicologia, a filosofia falou sobre isso, sobre lógica, sobre direito, sobre várias áreas que vocês podem imaginar, e principalmente o Aristóteles é um dos primeiros pensadores a falar sobre várias áreas, né? Platão também já falava muito nos seus diálogos, e o Aristóteles ele vai ser o cara que vai sistematizar a filosofia. Então a gente vai ter essa tríade, né, na filosofia, os três pensadores clássicos. Sócrates, Platão e Aristóteles são, então, os sistematizadores do pensamento filosófico na sua fonte, tá? Então, gente, essa é a definição aristotélica de filosofia, tá? É uma ciência excelente, porque ela é anterior a todas as ciências e ela busca as primeiras causas, né? O que, para que as primeiras e últimas causas. Então são essas perguntas. De onde viemos? Para onde vamos? O que é isso? Qual é a finalidade? São perguntas gerais. Agora, continuando na filosofia antiga, né? Finalzinho ali do período da antiguidade filosófica, a gente vai trazer um filósofo chamado Epicuro de Samos. O Epicuro ele foi um filósofo do período helenístico, é um período em que o Alexandre o Grande é o imperador, ele toma a frente ali da política grega, né? E ele vai expandir a cultura grega, o território grego, ele vai conquistar outros territórios e consequentemente ele vai levar então essa cultura grega a outros lugares, principalmente ali para o lado oriental. Então, Alexandre o Grande, sendo esse motor de expansão da cultura grega, ele vai meio que ser o causador de um choque cultural entre o pensamento ocidental grego e o pensamento oriental, forjando, gerando, engendrando um novo pensamento filosófico agora, no período helenístico, preocupado com a vida feliz. Uma palavra grega para isso é a palavra eudaimonia. A eudaimonia seria o bem-estar da alma, seria a felicidade. Então, o período do helenismo vai filosofar sobre a questão da felicidade. O que é a verdadeira felicidade? Muitos sofrem porque enveredam pelo caminho da felicidade ilusória, tá? E o Epicuro, na sua filosofia voltada para a vida natural, para os prazeres naturais, os prazeres que para ele são os necessários, uma vida mais onde a gente cultiva uma vida natural, uma vida ligada à natureza, o Epicuro vai trazer a seguinte definição: a filosofia é uma atividade que nos proporciona uma vida feliz. Bom, o pensamento de Epicuro vai muito por um caminho onde ele enxerga a filosofia como uma medicina da alma. Olha só que filosófico isso, né? Para Epicuro, a filosofia não é uma coisa só teórica, não é aquela filosofia de gabinete que o filósofo se fecha, se isola do mundo, começa a escrever suas obras, né?
e vive naquele mundo intelectual, aquele mundo das ideias. Não, a filosofia de Epicuro é uma filosofia que vai muito para o mundo prático. Ou seja, para que serve a filosofia? Essa que é a maior questão de Epicuro. A filosofia, ela é um modo de viver, e esse modo de viver é um modo mais sábio, e consequentemente essa sabedoria vai me trazer uma vida melhor, uma vida feliz. Então, para Epicuro de Samos, a definição de filosofia é um modo de vida que nos proporciona uma virtude, uma vida mais sábia, tá bom? Agora, fazendo esse pulo para a filosofia contemporânea, a gente vai trazer aqui dois filósofos, começando por Deleuze, que é um filósofo francês, viveu ali no século XX, né? Passou pelas duas grandes guerras, passou pelo momento ali dos regimes totalitários, a questão do pós-guerra, tá? O movimento hippie nos 60 nos 70, né? Então, assim, o Deleuze é um filósofo que a gente pode dizer que ele estava no olho do furacão, viveu o século XX e todo o turbilhão que esse período vai trazer. E assim, galera, a filosofia do Deleuze é uma filosofia que está muito ligada, assim como boa parte da filosofia contemporânea, ela está muito ligada à questão da sociedade. É o filósofo indo para as ruas, não é mais aquele filósofo que se acha, digamos assim, ungido, sabe? Aquela pessoa que, eu sou iluminado, eu vou trazer a iluminação para aqueles que estão presos na ignorância. Não, para o Deleuze, o filósofo, ele é um personagem muito importante para essas questões sociais, mas ele não é o detentor da sabedoria isolada. Para o Deleuze, então, o filósofo ele tem um papel social, um papel político muito importante. Ele precisa se engajar, ele precisa estar em público, debatendo as questões públicas, tá? Então, olha só, a definição do Deleuze é essa daqui, uma definição interessante. Para ele, a filosofia é a disciplina responsável pela criação, essa palavra é importante, pela criação de conceitos. Olha só, a visão deleuziana sobre a filosofia é uma visão que está muito ligada à arte. Para Deleuze, o filósofo ele é um artista, ele é um criador de conceitos, né? Agora, deixa eu te explicar o que são conceitos. Conceitos são representações do que acontece na realidade. Tá? Então, por exemplo, nada melhor do que um exemplo para entender essa frase de Deleuze. Para o Deleuze, o filósofo ele é um artista, ele cria uma ideia para representar o que está acontecendo na realidade. Por exemplo, a filosofia de Deleuze vai trazer um conceito chamado sociedade do controle. O que é a sociedade do controle? Deleuze vai analisar que o mundo contemporâneo é um mundo que tenta mapear, né, e tenta e consegue muito bem, principalmente nos nossos tempos atuais, nas nossas décadas, né, recentes, ainda mais com o desenvolvimento da inteligência artificial, né, esse mundo virtual que a gente criou com as redes sociais. Deleuze vai observar, claro, ele vive anteriormente a isso, mas ele já conseguiu, digamos assim, observar que isso ocorria muito no tempo dele. Ele vai observar que a gente vive numa sociedade em que nós somos vigiados a todo momento. Tudo que a gente faz, a gente precisa assinar um cadastro, assinar e registrar os nossos dados, né? A gente precisa colocar quem somos nós, o que nós fazemos da vida, o que nós queremos. Ou seja, a sociedade ela acaba mapeando a nossa personalidade com o intuito de manipular esse ser humano, esse indivíduo, né? Então aqui a gente pode lembrar muito de um livro chamado 1984 de George Orwell, né? Onde vai trazer uma sociedade vigiada. Você está sendo vigiado, você está sendo observado, tá? A sociedade do controle, então, esse conceito de Deleuze vai trazer a noção de que nós estamos sendo vigiados com o objetivo de sermos controlados. A nossa subjetividade, o nosso eu e os nossos desejos estão sendo mapeados para que a nossa próxima ação, o nosso próximo passo seja previsto. E essa previsibilidade, ela é programada
para que a gente seja controlado. Então, por exemplo, a gente observa muito isso no mundo virtual. A gente sabe que no mundo virtual os nossos passos nas redes sociais, eles são mapeados para que a gente seja inserido em bolhas virtuais e dentro dessas bolhas virtuais, o nosso comportamento então ele é calculado, ele é previsível, justamente para que se exerça um controle sobre os indivíduos. Então, o Deleuze, com esse conceito, ele está tentando representar o que acontece na realidade. Ou seja, ele pincelou esse conceito, né? Porque para ele o filósofo é um artista, é um criador de conceitos sobre aquilo que acontece na realidade. Tá? Então, para ele o filósofo ele tem essa importância, ele é chamado a entrevistas, né, a dar entrevistas, ele é chamado em jornal e tudo mais. Com qual intuito? Com o intuito de tentar entender o que está acontecendo aí na realidade, dar um depoimento aí pra gente, né? Então, tenta conceituar o que está acontecendo, organiza aí essa bagunça caótica, esse caos social, né, pelo qual a gente está passando. Então, para Deleuze, o filósofo ele é um criador de conceitos. Agora, para finalizar, né, não menos importante, a gente vai ter uma definição bastante existencialista do que é a filosofia. Esse aqui é um pensador chamado Albert Camus. É um pensador que vai marcar profundamente o século XX. Infelizmente teve uma morte trágica, né? Morreu cedo por conta de um acidente de carro, mas ele nos deixou várias obras literárias. Entre essas obras, ele vai deixar uma obra filosófica muito importante, um livro muito bacana chamado O Mito de Sísifo, onde ele vai refletir sobre a existência humana, sobre uma vida. Será que a vida tem sentido? Será que a vida ela é desprovida de sentido? Será que a gente vive no absurdismo, no absurdo? O que seria o absurdo? Seria uma vida onde não existe um sentido pré-estabelecido, cada um é responsável por criar um sentido para a sua própria vida, né? Bom, a filosofia de Camus é uma filosofia existencialista, apesar de ele em vida não gostar desse termo, ele não gostava de classificações, de rótulos, né? Como todo filósofo, na verdade, mas por uma forma didática de organizar os pensamentos filosóficos, Camus vai ser inserido então no rol dos pensadores existencialistas, tá? Que, como o nome diz, são pensadores que vão refletir sobre a existência e as suas últimas consequências, a angústia existencial, o desespero da existência, né? O temor e o tremor de existir, de ser um ser existente no espaço-tempo. Olha só, aqui são as palavras iniciais da obra O Mito de Sísifo, de Camus, e ele vai dizer para a gente o seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério, e para Camus esse problema seria o suicídio. Como assim? É que nem aquela frase lá de Hamlet, do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, existir ou não existir? Será que a vida é legal? Será que a vida, na verdade, é melhor a gente dormir esse sono eterno aí? Enfim, Camus vai dizer que o problema realmente sério da filosofia é a existência. A existência e qual sentido a gente dá para essa existência, qual é o significado que o ser humano constrói para suportar a vida, né? Então, a definição de Camus é uma definição que vai pelo caminho da existência, do existencialismo, né? A filosofia como uma construção de sentido, como um significado para as nossas ações, para as nossas escolhas e assim por diante, tá bom? Gente, então assim, nós estamos fechando as definições de filosofia do campo teórico, né, dessa subdivisão teórica. Agora vamos para a resposta prática, né, a essa pergunta: para que serve a filosofia? É uma definição prática. Bom, essa resposta para que serve a filosofia, ela é uma resposta que tem tudo a ver com o tema do nosso curso.
Filosofia, o poder do pensamento. Para que serve a filosofia? Basicamente, a filosofia serve para provocar no ser humano um pensamento crítico. O que adianta a gente viver uma vida onde a gente está alienado? Uma vida onde a gente ignora as suas causas, o seu sentido, a sua finalidade? O que adianta passar por esse mundo como se nada importasse? Então, essa resposta prática é uma resposta que tem mais a ver com o pensamento crítico. É você, de fato, encarnar o pensamento filosófico. É você ser a personificação da filosofia, ser um filósofo, tá? Bom, aqui eu até coloquei a imagem de Sócrates, porque ele foi o cara que encarnou a filosofia, ele viveu a filosofia, como a gente disse no início da aula, até as últimas consequências, né? Ele também era um provocador filosófico e a filosofia serve para isso. Você buscar sabedoria, mas também você compartilhar com os outros, você provocar nos outros essa busca por sabedoria. Então, o sentido prático da filosofia é você buscar um pensamento crítico, não aceitar tudo de uma maneira passiva, tá? Bom, essa resposta prática a gente pode ilustrar ela com a famosa Alegoria da Caverna de Platão. É uma história que Platão vai criar. Ela se encontra lá na República. É uma obra muito maravilhosa de Platão. É uma obra que marca não só a história da filosofia, mas a história do pensamento ocidental, porque na República o Platão vai tratar de vários assuntos: política, ciência, educação, ética. Então é uma obra assim fundamental para a história da filosofia e para a história ocidental. E basicamente o que é a Alegoria da Caverna? Bom, Platão ali é uma obra dividida em livros, né? E lá no livro 7 da República, ele vai dizer o seguinte, ele vai ilustrar, né, vai criar essa metáfora para dizer basicamente o que é o conhecimento e qual é o papel do filósofo. Imaginem vocês uma caverna. Dentro dessa caverna existem prisioneiros que foram criados ali, eles estão acorrentados, eles estão olhando para a parede dessa caverna e tudo o que eles enxergam nessa parede são sombras do que aparece lá fora, tá? Ou até mesmo de coisas que estão dentro da caverna, objetos que estão dentro da caverna. Só que o que aparece na parede são as sombras desses objetos e das coisas que estão lá fora. Essa sombra, ela não é a realidade, não é o objeto real. Ela é apenas uma projeção, uma projeção totalmente embaçada do que é a realidade. Então esses prisioneiros estão ali acostumados e acham que tudo que aparece na parede dessa caverna é real. Um dos prisioneiros então resolve questionar: será que realmente isso que eu estou vendo aqui na parede é real? Aí ele, logo em seguida, toma consciência de que ele está preso, ele se liberta dessas amarras, dessas correntes, ele vai para fora da caverna e a primeira reação dele quando ele chega na saída da caverna é aquele impacto da luz do sol. Imagina você, tá dentro de um quarto escuro, alguém liga a luz, a primeira reação é de susto, é um espanto. E basicamente a definição de Platão para a filosofia é isso, é um espanto diante da realidade. O filósofo é aquele que ele vê o que é comum para todo mundo de maneira incomum. Então, o prisioneiro, quando sai da caverna, ele se espanta com aquela claridade. O sol, na alegoria da caverna, representa o conhecimento, a sabedoria, a ideia de bem, que é basicamente o conhecimento. Quando ele sai da caverna, ele observa o mundo ao seu redor e ele percebe que a realidade ela está lá fora da caverna, né? A realidade está sendo iluminada por esse sol. Esse filósofo, que a gente já pode considerar um filósofo porque ele saiu das amarras da caverna, ele retorna para a caverna porque o sentido da sabedoria é compartilhar esse saber. E qual é o intuito dele ao voltar para a caverna? É libertar os amigos. Só que infelizmente os amigos acabam não compreendendo o que esse cara está falando, achando que ele está ficando maluco e acabam, não vou dizer o que vai acontecer, não vou dar esse spoiler, procure você
dá uma lida nesse livro 7 aí da República e você vai ver qual é o final, quais são as consequências dessa atitude filosófica de tentar libertar os seus amigos. Bom, essa alegoria da caverna ela é um exemplo assim clássico do papel do filósofo, é um exemplo clássico da pergunta para que serve a filosofia. E a filosofia serve para isso, para a gente buscar conhecimento, buscar ser alguém melhor, ter uma vida mais ética, mas também compartilhar esse saber com os demais. Compartilhar, provocando o outro a buscar sabedoria por si só, a colocar em prática o autoconhecimento. Uma frase que resume isso é uma frase que estava inscrita no oráculo de Delfos. Era um lugar que tinha ali na Grécia Antiga, onde muitos iam consultar a sabedoria mítica, né? A sabedoria mística também. E ali na entrada desse oráculo existia essa frase: conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás o universo e os deuses. É uma provocação ao autoconhecimento. Então, o sentido da filosofia é você buscar conhecimento para uma vida melhor e você compartilhar isso para que os outros também possam sair dessa caverna. Bom, galera, assim a gente termina a nossa primeira aula, que é filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aí as suas perguntas, que assim que possível estaremos trazendo algumas respostas para vocês. Valeu, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima.